Olá, sou Pedro Gilmar e você está no canal Teologia Reflexiva, onde aprofundamos as questões da fé de maneira crítica e coerente. Em 1 Coríntios 14:2, Paulo diz: "Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios." Esse versículo é muitas vezes utilizado como base para defender o uso de línguas estranhas, alegando que se trata de uma linguagem misteriosa ou angelical. No entanto, o texto original em grego não menciona a palavra estranha. E ao longo da carta, Paulo está claramente referindo-se a idiomas humanos, como veremos nos próprios versículos do capítulo 14. O foco de Paulo não era encorajar uma prática incompreensível, mas chamar atenção para a importância de comunicar o evangelho de forma que todos pudessem entender. Assim, quando tiramos esse contexto e interpretamos de maneira errada, criamos confusão e contradições. Nesta reflexão, iremos examinar a lógica por trás dessas interpretações equivocadas e como elas distorcem o propósito real das línguas descritas por Paulo. Por que adicionar estranhas quando o texto original grego menciona apenas línguas? Esse tipo de alteração não é uma simples falha de tradução, é uma distorção proposital e calculada. Qual o verdadeiro interesse por trás disso? Quando Paulo fala claramente de idiomas humanos compreensíveis, a inserção de estranhas manipula o entendimento do texto, criando uma falsa aura de misticismo que nunca foi parte da mensagem original. Alguns podem tentar justificar esse acréscimo, dizendo que estranhas foi adicionado para enfatizar que as línguas eram incomuns ou sobrenaturais. Mas essa justificativa é um erro grave, pois não apenas acrescenta algo que o autor não disse, como também corrompe o texto, alterando seu significado original. Paulo em nenhum momento sugere que essas línguas eram misteriosas ou sobrenaturais. Ele estava claramente falando de idiomas. Ao inserir estranhas, está se colocando palavras na boca do autor, criando uma interpretação que ele nunca deu. Isso não é simplesmente um erro de tradução, é deturpar intencionalmente a mensagem, fabricando uma teologia que Paulo jamais afirmou. Acrescentar algo que o autor original não disse é corromper a verdade e comprometer com a integridade do texto. Aqueles que fazem isso, distorcendo o texto para favorecer suas próprias interpretações, comportam-se como os crentes carnais, assim como a igreja de Corinto que Paulo repreendeu. Só por tentar distorcer o texto, essa pessoa já se mostra como um lobo disfarçado, buscando enganar as ovelhas. Manipular as escrituras dessa maneira não é apenas irresponsável, mas um grave atentado contra a clareza e a verdade da palavra de Deus. Os pentecostais afirmam que o Espírito, mencionado em 1 Coríntios 14, se refere ao Espírito Santo. Mas essa interpretação apresenta sérios problemas lógicos. Primeiramente, Paulo claramente está falando do espírito humano. A palavra pneumate, usada por ele, pode ser traduzida como espírito, mas no contexto é evidente que se trata do espírito da própria pessoa e não do Espírito Santo. A confusão surge quando essa distinção não é observada. Agora, se fosse realmente o Espírito Santo, surge uma questão: por que Deus, que é onisciente e onipotente, precisaria se manifestar através da boca de uma pessoa para se comunicar consigo mesmo? Não faz sentido que o Espírito Santo, sendo ele o próprio Deus, utilizasse uma pessoa como intermediário para falar consigo. Isso criaria uma contradição, pois o Espírito Santo é Deus, e Deus não precisa de intermediário para se comunicar. E se ele é onisciente, ele já sabe todas as coisas e não necessita de um ser humano para essa comunicação interna. Portanto, a ideia de que pneumate se refere ao Espírito Santo é ilógica.
Se Deus precisasse de uma pessoa para falar consigo, estaríamos diante de um conceito que nega a própria onisciência e a soberania divina. Sendo todo-poderoso e conhecedor de todas as coisas, não precisaria de um diálogo com ele mesmo, muito menos por intermédio de outra pessoa. Agora, vamos falar das línguas dos anjos. Como é possível que os pentecostais, ao falarem em línguas, deduzam que estão falando as línguas dos anjos? De onde eles tiram isso no texto? Onde está a base para essa afirmação? O que justifica essa conclusão tão distorcida? Não existe nada nas palavras de Paulo que sequer sugira que o Espírito Santo concedeu um dom para que alguém falasse especialmente em língua dos anjos. Onde está essa afirmação no texto? É uma interpretação totalmente forçada. Eles simplesmente infere algo que não tem nenhuma base, algo que não foi dito. Como alguém pode chegar a essa conclusão sem qualquer suporte textual? É uma forçação de barra tão óbvia que chega a ser absurda. É pior, como podem construir toda uma doutrina baseada em algo que nem sequer é mencionado? Em 1 Coríntios 14, 10, 11, Paulo diz, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Se, porém, não souber o significado de um idioma, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Aqui, Paulo está claramente falando de idiomas humanos. Quando ele menciona idiomas no mundo, está se referindo a línguas que existem e são faladas no contexto terrestre, como o grego, hebraico e o latim. Ele faz uma distinção clara. Todos os idiomas têm sentido, ou seja, são inteligíveis. Mas se o ouvinte não entende a língua, ele se torna como um estrangeiro, incapaz de se comunicar ou de se conectar com o falante. O ponto central aqui é que Paulo está preocupado com a inteligibilidade e a comunicação. E isso só faz sentido se ele estiver falando de línguas humanas, que podem ou não ser entendidas, dependendo do contexto. Ele não menciona em nenhum momento línguas angelicais ou sobrenaturais. O foco de Paulo é garantir que a mensagem falada seja compreendida, e isso só é possível se o idioma for conhecido pelo ouvinte. Portanto, o uso do termo idiomas no mundo indica claramente que Paulo está falando de línguas humanas, e não de algo celestial ou místico. Quando Paulo diz, em espírito fala mistérios, ele está se referindo ao espírito humano. O espírito humano compreende o idioma que aprendeu naturalmente, como o idioma materno. Isso é algo que o espírito humano entende, pois faz parte de sua capacidade humana. No entanto, quando alguém recebe um dom, como o de falar em outra língua, o próprio espírito humano não pode conseguir entender ou interpretar essa nova língua imediatamente. Isso acontece porque essa língua não faz parte de sua compreensão natural. E é justamente por não conseguir compreender o que está falando que isso se torna um mistério, até mesmo para ele. No entanto, como se trata de um idioma humano, o espírito pode estudar e aprender a língua que recebeu como um dom. Ele pode buscar a origem desse idioma, descobrir a nação que o fala e, com o tempo, aprender a interpretá-lo. Ou seja, o que inicialmente era um mistério pode ser compreendido através de estudo e oração, porque é o idioma humano, não místico. Agora, quando eles insistem que se trata de uma língua angelical, a pessoa pode questionar, mas isso não está no texto. E a resposta geralmente é, mas você não acredita? A questão aqui não é sobre acreditar ou não. A questão é ser fiel ao texto. O texto não menciona uma língua angelical. Não é uma questão de eu acreditar ou deixar de acreditar. Eu já devo excluir essa possibilidade, pois não dá nem para cogitar ou pensar nisso. Minha obrigação é ser fiel ao que está no texto, e o texto não menciona nada de língua angelicais. Agora, se alguém afirmar que essas línguas são angelicais, como muitos pentecostais acreditam, surge um problema sério. Pedir uma interpretação para uma suposta língua dos anjos nem faz sentido, porque a Bíblia
proíbe qualquer envolvimento com os anjos nesse sentido. Em Colossenses 2,18 está escrito: não deixes que ninguém os engane, insistindo em falsas humildade e na adoração de anjos. Isso deixa claro que o culto aos anjos é proibido. Então, nem se deve buscar interpretar algo que, por natureza, não deveria nem ser falado. Além disso, hoje Deus fala a nós por meio do Filho, conforme está escrito em Hebreus 1:2. Deus, que outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Portanto, não há necessidade de buscar uma nova revelação por meio de línguas angelicais, já que a revelação de Deus é dada por meio do Filho e das Escrituras. Buscar interpretar línguas angelicais seria trazer algo novo, o que é contrário ao que a Bíblia ensina sobre como Deus se comunica conosco hoje. Outro versículo crucial é 1 Coríntios 14:9, onde Paulo diz: assim acontece com vocês, se não proferirem palavras inteligíveis com a língua. Como alguém entenderá o que estão dizendo? Vocês estarão apenas falando ao vento. Novamente, Paulo insiste que a comunicação precisa ser compreensível. Ele está usando a palavra inteligível para enfatizar que as palavras precisam fazer sentido para os ouvintes. Ele está se referindo a idiomas humanos que precisam ser entendidos pelos ouvintes para que haja edificação. Falar ao vento significa que a mensagem não está cumprindo seu propósito, o que claramente não se aplica a alguns tipos de línguas celestiais, mas a línguas humanas, que sem interpretação não têm utilidade. Em 1 Coríntios 14:18-19, Paulo diz: dou graças a Deus por falar línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que 10.000 palavras em uma língua. Paulo está se referindo claramente a idiomas humanos. Ele viajou para muitas nações e falava vários idiomas, como o grego e o hebraico. Quando ele fala sobre falar em línguas, ele está se referindo à sua habilidade de falar vários idiomas humanos. Ele deixa claro que prefere falar 5 palavras que todos compreendam, do que muitas palavras em uma língua que ninguém entende. O foco de Paulo está na clareza e edificação, provando que ele está falando de línguas humanas, que precisam ser interpretadas para que façam sentido. Ainda mais, em 1 Coríntios 14:27-28, Paulo estabelece regras claras para o uso das línguas na igreja. Se alguém for falar em línguas, deve haver 2 ou no máximo 3 que falem, e por sua vez, alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, que fiquem calados na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo aqui deixa claro que as línguas precisam ser interpretadas, o que prova que ele está falando de idiomas humanos. A interpretação é necessária para que os ouvintes possam entender e ser edificados. Se ele estivesse falando de uma língua mística ou angelical, a necessidade de um intérprete seria irrelevante. Portanto, é evidente que ele está se referindo a idiomas humanos, pois a compreensão é fundamental para a edificação da igreja. Agora, sobre a ideia de falar consigo mesmo e com Deus, sem intérprete, precisamos pensar logicamente. Se alguém fala um idioma que nem mesmo ele entende, como pode haver algum benefício em falar consigo mesmo? Se a pessoa não compreende o que está dizendo, sua mente estará vazia. A lógica é simples. Você não pode falar consigo mesmo se não sabe o que está dizendo. Não há como estabelecer um diálogo interno se a pessoa não entende as palavras que estão saindo de sua boca. Falar consigo mesmo implica em entendimento, em um processo de reflexão interna. Sem interpretação, isso é impossível. Além disso, falar com Deus em uma língua que nem o próprio falante entende também levanta uma questão lógica. Deus, sendo onisciente, não precisa de uma língua incompreensível para ouvir nossas orações. A comunicação com Deus não depende de uma língua desconhecida para ser eficaz.
O ponto de Paulo aqui é que, sem entendimento, tanto para si mesmo quanto para a igreja, o uso das línguas se torna sem sentido. Se alguém está falando em mistério e falando com Deus, mas não entende o que está dizendo, então, para que Deus quer ouvir isso? Quer dizer, Paulo deixa claro que tudo deve edificar. Então, será que Deus precisa ser edificado? E além disso, se a pessoa está falando numa língua angelical, qual o sentido de Deus querer ouvir algo que o próprio anjo está transmitindo a ele? Será que os anjos agora estão edificando a Deus? Faz algum sentido que Deus, o Criador de todas as coisas, precisa ser edificado por uma linguagem angelical? Ainda mais, se quem está falando não entende o que está dizendo, isso gera uma confusão ainda maior. Se o dom é dado pelo Espírito Santo, como pode ser que Deus, que concede o dom, precisa ouvir uma língua de anjos para ser edificado? O Espírito Santo dá um dom para que o anjo fale a Deus e, por fim, Deus seja edificado por isso? Isso faz algum sentido? É uma ideia completamente absurda, sem lógica. A confusão se torna cada vez maior, sem razão. E o argumento deles vai se desintegrando à medida que analisamos. No fim, o que sobra é uma prática desconexa, sem base e sem propósito. Agora, quando Paulo fala mistérios, é importante entender que ele está se referindo a um idioma que, para quem ouve, é mistério simplesmente porque não compreende a língua. Não é que o idioma seja algo sem sentido ou sem lógica, mas que para aquele que ouve e não entende, aquilo é considerado um mistério. Paulo nunca mencionou a palavra estranha. A palavra que ele realmente menciona é mistério. Esse mistério para ele é algo incompreensível, algo que não foi interpretado. O problema não está no idioma ser sem sentido, em sua essência, mas sim no fato de que, sem interpretação, ele não traz entendimento para quem ouve. Se houvesse interpretação, esse mistério deixaria de ser um mistério e a mensagem seria compreendida. Portanto, o mistério a que Paulo se refere é puramente relativa ao ouvinte, que não domina aquele idioma e precisa da interpretação para entender. Agora, vamos à parte mais curiosa. Se, como Paulo diz, as línguas se referem a idiomas humanos, faz todo sentido que haja interpretação. Por quê? Dessa forma, você estaria pegando o evangelho e o transmitindo em vários idiomas, permitindo que pessoas de diferentes culturas e nações compreendessem a mensagem da salvação. Isso é coerente com o propósito da pregação do evangelho. É óbvio que para os discípulos já era desafiador anunciar o evangelho em terras estrangeiras. E o dom de falar em outras línguas foi uma evidência clara da graça divina, permitindo essa pregação. Agora pense, por que precisamos complicar ainda mais as coisas com uma língua de anjos? Se o próprio anúncio do evangelho já era um desafio, que sentido faria adicionar uma linguagem angelical na equação? Para que complicar a coisa com algo que ainda precisa de interpretação? Qual seria a vantagem? Nenhuma. Isso só traria mais confusão. E se não é isso, então o que é? Bom, se o argumento deles é que essas línguas angelicais trazem nova revelação, aí sim entramos em um problema sério. Isso seria uma heresia. A Bíblia é clara em Hebreus 1:2, quando diz que, hoje, Deus fala conosco por meio de seu Filho, Jesus Cristo. A revelação já foi dada e está completa em Cristo e nas Escrituras. Não há necessidade de novas profecias ou revelações. Qualquer tentativa de trazer algo novo é contrário e só serve para gerar confusão e desviar da verdade do evangelho. Agora, se tais línguas são apenas para falar consigo mesmo, a coisa só piora. Paulo deixa claro que o dom das línguas era para comunicar, para edificar a igreja, para trazer entendimento. Mas, se alguém fala algo que nem ele mesmo entende, de que serve isso? Para nada. Como Paulo disse em 1 Coríntios 14:9, se não há interpretação, vocês estarão apenas falando ao vento, um show de sons, sem sentido, que não edifica ninguém. Paulo, na verdade, está tentando colocar ordem no caos. Ele queria que as pessoas entendessem que o ponto principal é a interpretação, a clareza ou entendimento. Mas o que eles fizeram? Corromperam o texto e jogaram a lógica pela janela e decidiram que agora estamos lidando com línguas estranhas. Um detalhe que Paulo nunca mencionou, mas que foi convenientemente acrescentado para deixar tudo mais nebuloso e misterioso. E o que isso resultou? Confusão. É claro
transformaram o que era um conceito simples sobre idiomas humanos em um espetáculo de misticismo, criando um fenômeno que não existe. E tirar essa ideia da cabeça deles, quase impossível. A corrupção já está tão enraizada que o propósito original de Paulo foi completamente deturpado. No fim, esta a lógica implacável. Se não há comunicação clara, se não há entendimento, o que sobra? Apenas um amontoado de contradições e uma prática sem utilidade alguma. Quando analisamos a interpretação pentecostal de 1 Coríntios 14, que afirma que as línguas ali mencionadas se referem a uma linguagem angelical, nos deparamos com um problema teológico grave e sério. Essa interpretação implica que os anjos estariam servindo como intermediários entre Deus e o homem. Isso é contrário ao ensino fundamental do Novo Testamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, conforme descrito em 1 Timóteo 2,5. Esse desvio teológico levanta questões cruciais sobre o papel de Cristo na obra da redenção e sobre a natureza da comunicação entre Deus e o homem. Se aceitarmos que as línguas mencionadas por Paulo são angelicais, então passamos a crer que Deus está utilizando anjos para transmitir mensagem a nós, humanos, através dessa língua. No entanto, tal prática criaria uma situação em que o anjo estaria atuando como mediador. E, teologicamente, isso não faz sentido, pois Cristo já cumpriu o papel de único mediador, removendo a necessidade de qualquer outro intermediário, seja um anjo ou qualquer outro ser. A obra de Cristo na cruz nos permite acesso direto a Deus, sem intervenção de anjos ou qualquer outro ser celestial. Agora, ao aceitar essa ideia de que os anjos seriam mediadores, cria-se um problema ainda maior: o papel dos intérpretes. Se a mensagem vem através de uma suposta língua angelical, seria necessário um intérprete para decodificá-la. Esse intérprete, então, se coloca em uma posição de autoridade, elevando-se a um cargo quase de Estado dentro da igreja. Com isso, surge não só o problema da mediação, mas também o da vaidade e do orgulho. O intérprete, agora em um papel de destaque, se torna uma figura central, criando uma espécie de protocolo, uma hierarquia, onde a posição do intérprete é exaltada, alimentando o orgulho e a vaidade dentro da comunidade. Além disso, a confusão só cresce, pois quem garante que esse intérprete está transmitindo corretamente a mensagem? Seria necessário, então, o intérprete do intérprete, e assim a comunicação direta com Deus, assegurada pela obra de Cristo, é diluída em camadas de vaidade, hierarquia e interpretação. Agora, quando também se diz que está trazendo uma revelação e que precisa ser interpretada pelo homem, surge um novo problema. Essa revelação é nova e depende de um intérprete para ser decodificada. Então, essa revelação passa a ter o mesmo peso de autoridade das Escrituras. Isso significa que ela estaria acrescentando algo à obra de Cristo e à revelação bíblica, o que é uma heresia. Essa prática sugere que as Escrituras e a obra de Cristo não são suficientes, criando espaço para que novas revelações sejam vistas como complementares ou até superiores à palavra de Deus. Dessa forma, aceitando novas revelações como verdade, estamos corrompendo a suficiência das Escrituras e da obra completa de Cristo, o que fere profundamente os fundamentos da fé cristã. Aqui chegamos a um ponto central. Esse tipo de interpretação, que diz que as línguas são dos anjos e que há um tipo de revelação, é a grande causa da destruição do cristianismo no mundo. Ao aceitar essas revelações e intermediários, eles diluíram a verdade do cristianismo. Isso se tornou a raiz das heresias, abrindo porta para erros e distorções entrarem no meio cristão. Esse é o grande motivo pelo qual o cristianismo se enfraqueceu em diversas partes do mundo. Essa ideia de novas revelações que surgem de anjos ou revelações supostamente divinas é a mãe de todas as heresias. Foi esse tipo de prática que trouxe confusão e permitiu que várias religiões surgissem, todas baseadas em revelações que seguem esse mesmo padrão de erro. A diluição do cristianismo começou aí, quando se afastaram da suficiência de Cristo e das Escrituras. Se o crente falasse numa língua angelical, o crente precisaria orar e pedir a Deus o dom de interpretar essa língua para poder entender a mensagem transmitida. Isso cria uma camada de complexidade desnecessária no relacionamento com Deus, onde o crente, em vez de ter uma comunhão direta e clara com o Pai, passa a depender de uma mensagem do anjo, seguida da necessidade de interpretação.
Isso distorce a simplicidade da comunicação direta que Cristo garantiu ao abrir caminho para nós. Essa linha de raciocínio nos leva a uma conclusão séria. Ao aceitar que o anjo é portador da mensagem e que precisamos de uma interpretação divina para entender essa língua angelical, estamos, na prática, transformando o anjo em um mediador. É mais do que isso. Estamos quase flertando com a heresia do culto aos anjos. Paulo, em Colossenses 2,18, claramente adverte contra o culto aos anjos, que era uma prática que poderia desviar os crentes da verdade do Evangelho. Ao transformar um anjo em mediador, além de enfraquecermos o papel de Cristo como único mediador, também estamos promovendo a visão onde o anjo ganha um papel central na comunicação com Deus, o que é contrário ao que as Escrituras ensinam. Portanto, a conclusão lógica e teológica desse argumento é clara. A interpretação de que as línguas mencionadas por Paulo em 1 Coríntios 14 são línguas angelicais não só cria uma série de complicações teológicas, como também ameaça a centralidade de Cristo como mediador. Essa ideia coloca os anjos em um papel de mediação, que não é bíblico, e aproxima-se perigosamente da prática de veneração aos anjos, que Paulo explicitamente condena. Assim, é teologicamente incorreto afirmar que as línguas são angelicais, pois isso cria um cenário onde a simplicidade da obra de Cristo é distorcida e substituída pela dependência de seres intermediários, algo que o Evangelho não apoia. Obrigado por acompanhar até o final. Se esse conteúdo te fez refletir, deixe seu gostei, curta e compartilhe para que mais pessoas possam pensar logicamente com a gente. Até o próximo vídeo.